Outro assunto aqui, CBF e São Paulo. Olha, a Mônica pegou um assunto bem futebolístico. Estão brigando por causa da multa pelo roubo do Dorival Júnior. Roubaram o Dorival do Morumbi, Mônica. É que nem no jornalismo, né? Roubou minha repórter, roubou não sei quem, roubou não sei quem. É isso, né? A Confederação Brasileira de Futebol e o São Paulo agora estão discutindo as multas que a CBF deve pagar para o São Paulo por ter roubado o Dorival Júnior do clube, né? E eles chegaram a um impasse, Megali, em relação aos valores que a entidade deve desembolsar, né, ao clube depois de ter convidado o treinador para ser o novo técnico da seleção brasileira. Quais são os números envolvidos, Megali? O São Paulo acha que tem que receber 8 milhões e meio de reais. Por que isso? Existia um contrato com o Dorival que dizia que o técnico teria que pagar uma multa de 4 milhões e meio caso ele saísse do clube antes da finalização do contrato. Além disso, ele teria que pagar 3 milhões de uma espécie de indenização, quer dizer, teria multa, depois também indenização, uma espécie de luvas, né? E, então, isso daí são 7 milhões e meio. Agora, o São Paulo quer que a CBF pague também a ele mais 1 milhão, né? Por conta do dinheiro, que é esse 1 milhão, que o São Paulo teve que pagar para o Juventude, para convidar o técnico do Juventude, Thiago Carpini, para assumir o comando do Tricolor. Então, um vai roubando do outro, né? O São Paulo foi lá, convidou o Thiago Carpini, mas o São Paulo já pagou esse 1 milhão de indenização para o Juventude. Agora, por que é a CBF que vai pagar e não é o Dorival Júnior? Porque no acordo, quando a CBF convidou, ela se comprometeu a assumir as dívidas dele com o São Paulo. Começaram a conversar e a CBF até agora só aceita pagar 5 milhões e meio, né? Que seriam 4 milhões e meio da multa, mais 1 milhão do Juventude, que o São Paulo teve que gastar com o Juventude. Então eles estão nesse impasse, o São Paulo quer 8 milhões e meio, a CBF quer sim pagar 5 milhões. Agora, tudo que a gente está falando de futebol hoje é muito grandioso, né, Megali? Uma multa de 5 milhões e meio, de 8 milhões e meio, quer dizer, 4 milhões e meio de multa, mais 3 de indenização, mais 1 para o Juventude, é dinheiro à beça envolvido aí nesse que é o esporte preferido dos brasileiros, Megali. Combinado não sai caro, né? Enfim, às vezes acontecem coisas chatas. O Dorival custou muito dinheiro ao São Paulo porque o Dorival montou o time para 2024, né? Ele falou, eu quero esse, eu quero aquele, traga aí aquele jogador, aquele outro você pode vender, enfim, foi ele que montou o time. E aí na hora H, na hora que os campeonatos começariam, ele foi lá e aceitou o convite da CBF. É um negócio chato, custa grana, mas é do jogo, né? Multa rescisória é outra coisa. Aquilo tá combinado, tem que ser pago e fim de papo, mas esse lance aí do São Paulo querer cobrar 1 milhão de reais porque o São Paulo teve que pagar a multa, aí... São as luvas, isso a CBF topou pagar. Sinto cheiro de birra aí, Mônica. A CBF topou pagar mais esse 1 milhão, né? Seriam 4 milhões e meio mais 1 milhão do Juventude. O que ela não tá aceitando são essas luvas de 3 milhões, essa indenização, mas tava tudo no contrato, né, Megali? Então, assim, alguém tem que pagar. Mas eu acho que o que eu apurei é que a relação do São Paulo com a CBF, da direção do São Paulo com a CBF, hoje está razoável, está bem, então que eles vão fechar algum acordo. Mas cada um vai esticando a corda para um lado, para um quer receber mais, o outro quer pagar menos, né? Natural. Agora o convite, né, Megali, para o Dorival era irrecusável, né? Que técnico que não aceitaria comandar a seleção brasileira? Ele mesmo disse que era um sonho, né? Então, é o risco que se corre quando você tem um bom profissional, de perder esse bom profissional em algum momento, né, Megali? Eu não acho que é irrecusável. Enfim, já discuti esse assunto aqui. Acho que depende da figura. Pro Dorival, sim. O Dorival, 2 anos atrás, ele estava aposentado. De repente, ele voltou pro Juventude, foi lá e chegou ao Flamengo, enfim, voltou lá pro topo da cadeia alimentar. Mas o Abel, por exemplo, o Abel não foi convidado, porque sabiam que ele recusaria. Ou seja, recusável né? Só que pela situação do Dorival, se o São Paulo vai mal no Campeonato Paulista, começa mal o Campeonato Brasileiro, eles mandam embora o Dorival. Ele não tem estabilidade que o Abel tem no Palmeiras, por exemplo. Então, recusável mas na situação do Dorival, eu acho que, enfim, foi a melhor alternativa para ele. Pô, o cara mas tá eu chegando. tô com a Mônica, acho que
nessa situação não dava, não. Né? É irrecusável, sim. O Muricy já recusou. Não, eu entendo, mas nessa situação, nessa Dorival. circunstância que você está dizendo do Dorival. Que foi o que a Mônica, imagino, tenha dito, né? Sim. Era irrecusável no caso. Quer dizer, sempre é recusável, né, o Megali? Sempre é. Mas, no caso, ele mesmo disse que não era. Mas, enfim, vamos ver quem ganha aí essa queda de braço e quem vai pagar mais, quem vai receber mais. Mas está aí o São Paulo às voltas com a CBF negociando essa multa. Mônica, eu não sabia que você tinha fontes no futebol. Olha aí. A Mônica tem fonte. A Mônica tem muitos braços, né, cara? Incrível. É porque a gente sempre privilegia aqui na rádio, a gente privilegia muito a política, a economia, né? Que são assuntos mais afins para esse meu horário. Mas eu vou entrar com mais futebol aqui então, Megali. Boa. Gostou. Sempre muito bem-vinda. Mônica, beijão para você até amanhã. Um beijo até amanhã.